Bom, meus amigos, eu fiz esse canal para que eu possa explicar, através de sermões e também das Santas Escrituras, mais e mais sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é seu nome oficial. Não é Igreja Mórmon, não é Igreja Mórmon, mas seu nome é Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu quero que seja um canal de proselitismo, um canal onde as pessoas possam vir até ele, tanto membros como não membros, principalmente não membros da igreja, pessoas aí que estão aí fora, e conhecer um pouco sobre essa doutrina maravilhosa, essa doutrina da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós vamos entender um pouco sobre isso. Eu quero explicar primeiramente sobre o profeta José Smith, que é o princípio de tudo. Primeiramente, deixar claro que José Smith era de uma família religiosa. Seus pais incutiram tanto em José Smith como em seus irmãos, os princípios cristãos contidos na Santa Bíblia. Sabiam? Mas a sua mãe, uma irmã e dois irmãos se filiaram à igreja presbiteriana, que até então era forte, na época do profeta José Smith. Mas José Smith não se filiou na fé presbiteriana, porque ele não se sentia satisfeito, à vontade com essa fé. Uma das igrejas existentes devia ser a certa, raciocinou José Smith. Tem tantas igrejas, mas uma dessas igrejas deve ser a igreja certa. Mas qual delas? Tem tantas igrejas, mas qual dessas igrejas é a igreja certa? Ele pensava muito sobre isso. Em sua busca da igreja verdadeira, José não tinha intenção de fundar sua própria igreja, nem imaginava que a verdade não estivesse na terra. Vocês estão entendendo? Ele simplesmente não sabia onde encontrar a verdade, mas por ter sido ensinado, porque os pais incutiram nele e nos filhos a confiar na Santa Bíblia, nas Escrituras, por ter sido ensinado a confiar nas Escrituras, procurou nessas Escrituras as suas respostas, os seus anseios do seu coração. Qual igreja é a verdadeira? Eu vou mergulhar nas Escrituras e vou procurar. Como muitas outras famílias da fronteira, a família Smith possuía uma Bíblia, a versão do rei Tiago, uma Bíblia, no século XIX. As sementes plantadas por bons pais, entre aspas, foram nutridas pelo Santo Espírito. José não menciona quantos dias e noites se chegou a ponderar, estudou e orou para receber uma luz. Ele não fala quantos dias e noites. Tampouco ele relata se chegou a confiar seus sentimentos e anseios pessoais à sua família, à sua mãe, seu pai, seus irmãos. Seus anos de preparação e seu tempo, esforço e meditação foram recompensados. Aos 14 anos, porque José Smith tinha 14 anos, aos 14 anos de idade, encontrou uma possível solução para seu problema ao ler essa passagem na Bíblia. O que ele fez? Ele pegou a Bíblia e na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 5, Tiago, que é o Novo Testamento, ele abriu em Tiago, capítulo 1, versículo 5, e leu essas palavras. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Isso é, não joga na cara. Deus dá liberalmente. E não o lance em rosto, como eu falei, não vai jogar na sua cara. E ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, sem nada duvidando. Que interessante. José Smith fala que essa passagem que ele leu em Tiago, capítulo 1, versículo 5, teve profundo impacto.
abre aspas, jamais uma passagem de escritura, as palavras de José Smith, jamais uma passagem de escritura penetrou com mais poder no coração de um homem do que essa, de Tiago, capítulo 5. Naquele momento, no meu coração. José Smith fala isso. Pareceu entrar com grande força em cada fibra do meu coração, como um raio. Quando ele leu Tiago, capítulo 5, é como se parecesse que entrava em cada fibra do coração dele. Poxa, eu devo pedir a Deus se eu tenho falta de sabedoria? Ele raciocinava. José Smith continua, refletir continuamente sobre ela, sobre Tiago 1,5, tendo consciência de que se alguém necessitava da sabedoria de Deus, era eu, pois eu não sabia como agir, e a menos que conseguisse obter mais sabedoria do que a que tinha então, nunca saberia. Você pode ler em José Smith, na história de José Smith, capítulo 1, na história de José Smith 1,12. A Bíblia não indicou, olha que interessante, a Santa Bíblia não indicou para o profeta José Smith qual a igreja entre aquelas existentes era verdadeira. Não indicou isso. Mas explicou-lhe que a oração poderia resolver seu problema. Não mostra qual a igreja verdadeira, mas a oração pode resolver o problema dele. Ele meditou a esse respeito. Abre aspas, finalmente cheguei à conclusão, olha as palavras de José Smith, finalmente cheguei à conclusão de que teria de permanecer em trevas e confusão, ou fazer como Tiago ensina, ou aconselha, que é um conselho de Tiago, isto é, pedir a Deus. E o que ele fez? O que José Smith fez? Vamos continuar entendendo. Assim, seguindo minha determinação de pedir a Deus, retirei-me para um bosque a fim de fazer a tentativa. Qual tentativa? Orar e pedir conselho de Deus. Foi na manhã de um belo e claro dia no início da primavera do ano de 1820. Era a primeira vez que José Smith tentava orar em voz alta. A primeira vez. Primeira vez que ele fazia essa tentativa em voz alta. O que aconteceu em seguida separou José Smith do resto dos seus contemporâneos para sempre. Deus o Pai e seu Filho amado Jesus Cristo apareceram a um menino de 14 anos. Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo. A palavra teofania, ela serve para o quê? Para descrever o quê? Uma visão de Deus. Vocês sabiam que a palavra teofania, e no Velho Testamento nós temos muitos exemplos de teofania. A Bíblia confirma, a Bíblia sempre confirmou que as teofanias são reais. Em Peniel, vocês lembram de Jacó? Em Peniel, Jacó regozijou-se dizendo, abre aspas, tenho visto Deus face a face e minha alma foi salva. Está em Gênesis capítulo 32, versículo 30. Gênesis 32, 30. Com Moisés, Deus falou, abre aspas, face a face como qualquer fala com o seu amigo. Fecha aspas, ponto. Está em Êxodo 33, 11. Lê lá. O Deus falou com Moisés face a face, como qualquer pessoa fala com o seu amigo. Face a face. Rosto a rosto. E também Números 12, 8, você pode ler sobre isso. E Isaías, que o profeta Isaías escreveu? Vamos ler o que Isaías escreveu? Isaías no capítulo 6, versículo 5. Abre a escritura. 6, versículo 5. Isaías diz o seguinte: os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Os meus olhos, entre aspas, os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Isaías viu, teve uma visão, ele viu Jesus Cristo, o Senhor dos exércitos. Deus o Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo apareceram a um menino de 14 anos. José Smith. Esse menino de 14 anos chamava José Smith. Desde a ressurreição,
de Jesus Cristo, jamais havia ocorrido tamanha ameaça ao reino do diabo. Não é de se admirar que Satanás estivesse presente naquela manhã, quando José Smith estava naquele bosque, na primavera de 1820, também Satanás estava presente. E olha o que ele relata. Da mesma forma que aconteceu com Moisés, Moisés capítulo 1, do 12 ao 22, José sofreu direta oposição de Satanás. Abre aspas. Depois de me haver retirado para o lugar previamente escolhido por mim, isso é José Smith falando, depois que ele se retirou para esse lugar que previamente ele escolheu, ajoelhei-me e comecei a oferecer a Deus os desejos de meu coração, como ensinava Tiago, capítulo 1, versículo 5. Apenas iniciara, olha o que José Smith fala, apenas iniciara, imediatamente se apoderou de mim uma força que me dominou por completo. E tão assombrosa foi sua influência que se me travou a língua de modo que eu não podia falar. Uma densa escuridão formou-se ao meu redor e pareceu-me, por um momento, que eu estava destinado a uma destruição súbita. Puxa! Ele sentiu que ele estava condenado a uma destruição súbita, porque o inimigo, Satanás, subjugou ele. Os poderes das trevas eram tão terríveis, são as palavras do profeta José Smith, que ele foi libertado por um poder maior. José Smith foi libertado por um poder maior. E no segundo vídeo, eu quero falar sobre esse poder que libertou José Smith. No segundo vídeo. Vamos entender isso, tá?